Olá, a graça e a paz de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Bendito seja o seu poderoso e santo nome para todo sempre. Glórias ao nome de Cristo Jesus. Dando continuidade a este tema, e o texto que nós lemos no estudo anterior, Mateus 24 e 29. Nós vamos ler, eu quero que você leia comigo, e nós já debatemos sobre as estrelas, né? Aonde é ensinado a religião evangélica. Ela ensina que esse texto é literal, ou seja, esses acontecimentos aqui, pelo menos esse que está aqui, vamos ler? Mateus 24, versículo 29, que diz: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então, é ensinado na escola dominical da religião evangélica, nos púlpitos, nos estudos bíblicos, de que isto aqui é literal, de que isto vai acontecer, né? Mas quando você se debruça, quando você pesquisa, né, tem o interesse de pesquisar, de buscar a verdade, você tem um impacto entre as escrituras e o que é ensinado nas igrejas, né, na religião evangélica. Ou seja, esse texto de Mateus 24, 29 não é literal, não se pode traduzi-lo no sentido literal, certo? Então, veja o versículo 30, olha o versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. É o que a igreja está esperando, né? A religião evangélica está esperando. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações ou tribos da terra de Israel, seria melhor traduzido, todas as tribos da nação de Israel se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Eu quero que você chamar a sua atenção sobre esta palavrinha aqui, vindo nas nuvens, nuvens. Quando diz que é o Filho do Homem, ele vem nas nuvens. Não é sobre as nuvens, nem com as nuvens, é vindo nas nuvens, ok? Então, o 29, quando diz imediatamente após a tribulação daqueles dias, né? Nós falamos sobre imediatamente, que é um termo grego que quer dizer logo, né? Que é em seguida, que é um termo que quer dizer que é rápido, que é uma coisa seguida da outra, ok? Esse imediatamente não é para dias longos, mas é para um acontecimento pós outro acontecimento, é um seguido do outro, certo? Então isso aí é quando você olhar o outro vídeo, você vai ver o significado do grego, o que é que o grego traz para o termo imediatamente, certo? Para este advérbio de tempo. Mas a questão aqui é: o sol escurecerá, a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu. Que linguagem é esta? Então aqui é uma linguagem. Isto aqui é uma linguagem, certo? Então, usado como símbolo, isto aqui é uma linguagem simbólica, que esta expressão
as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, certo? A expressão as estrelas cairão do céu, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, não passa, esse texto aqui, ele não passa de figuras de linguagem, certo? É bom eu estar lembrando a você, isso eu deixei no outro estudo. Quando você for lá, você vai entender com os olhos da mente, com o entendimento, né, que isto aqui não passa de uma figura de linguagem ou símbolos divinos, efetuando grandes mudanças no mundo, e não devem ser tomadas ou interpretadas literalmente. Isto aqui você não pode interpretar literalmente, nem entendê-las literalmente. Você quer ver uma coisa? Olha só. Veja o que diz no livro de Apocalipse. Olha só. Apocalipse, capítulo de número 9. Apocalipse, capítulo de número 9. Olha o que diz o versículo de número 1. Entenda o sentido de estrela, ou estrelas, que no grego é aster. Aster. O quinto anjo tocou a sua trombeta e vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Se você ler até aqui, algum professor da escola dominical, se ele não tiver um pouquinho de conhecimento, se ele parar aqui, ele vai dizer a você de que no livro do Apocalipse diz que estrelas cairão sobre a terra. Certo? Até aqui, ponto. Depois de terra, ponto. Vamos ler direitinho? Vamos ler de novo. Agora vamos ler. No entendimento, na primeira leitura, você não vai entender que essa estrela caiu sobre a terra ou cairá, como querem a religião evangélica, não é verdade? Vai cair uma estrela sobre a terra, vai acabar com a terça parte, vai acabar com a metade do mundo, vai tocar fogo na terra. Não é assim que ensina nas escolinhas dominicais? Agora vamos ler com o entendimento, com os olhos do entendimento. O quinto anjo tocou a sua trombeta e vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Ponto. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Entendeu agora? Captou a mensagem? Ou seja, a chave do abismo foi dada à estrela que caiu do céu sobre a terra. Será que foi o Sol? Algum planeta que caiu e recebeu a chave do abismo? A chave do abismo foi dada à estrela. E o que significa essa estrela, pastor? Anjo. Um anjo forte que desceu do céu e recebeu a chave do abismo e ele abriu esse abismo. Quer ver o versículo? O versículo, olha só. Olha o que ele diz. E quando ela abriu o abismo, ela, a estrela, o anjo, subiu dele fumaça como de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Está entendendo? Quando ela quem? A estrela. A estrela é o quê? Um anjo forte. Um anjo forte. Ok? Denominado aqui simbolicamente como uma estrela. Entendeu? Entendeu agora o mistério da igreja, da estrela? Então, voltando lá para Mateus. Mateus capítulo de número 24, né? E o versículo de número 29. Olha o que diz. Entenda lá que aquela estrela veio do céu, caiu do céu sobre a terra. E não era uma estrela literal. O texto ali não é literal. Por quê? Porque aquela estrela de Apocalipse 9:1 recebeu chave do abismo, as chaves do abismo. Imediatamente, após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu. Ok? Então,
esse termo aqui, ele não pode ser entendido literal, mas é simbólico, é uma linguagem ou símbolos divinos, quando Deus ia efetuar grandes mudanças, ou uma sentença de Deus sobre uma nação, sobre um povo. Deus usava esta linguagem, certo? E sempre quando Deus vai fazer juízo, ele usa vindo sobre as nuvens, cavalgando sobre as nuvens. Então, isto é juízo. E isto aqui, em juízo, aconteceu em 68, 69 e em 70, na primeira era cristã, em 70, ok? Isto aqui aconteceu. Então, os profetas do Velho Testamento, só para a gente lembrar que eu falei isso no estudo anterior, os profetas do Velho Testamento empregavam essas figuras em seus anúncios, quando Deus ia intervir na história das nações. É bom você captar isso aqui, guarda os versículos, que quando você chegar lá, se for ainda, né, na escolinha dominical da sua igreja, você dizer, pastor, infelizmente isto aqui não é literal. Isto não vai acontecer, porque isto aconteceu em 70, né, com a queda do templo. Isto aqui é uma figura de linguagem, pastor. Estrelas não vão cair sobre a terra. Tá certo? Vamos entender isto agora. Olha só. Os profetas do Velho Testamento empregavam estas figuras de linguagem em seus anúncios, quando Deus ia intervir na história das nações. Olha só. Vamos ver aqui agora uns 6 versículos, quando Deus ia intervir. Vamos lá para Isaías. Quando Deus ia intervir nas nações, Isaías 34, olha só, talvez você nunca tenha visto isso, e o versículo de número 4, olha só, Isaías 34, 4, isso aqui quando Deus ia intervir, quando Deus ia fazer juízo, ok? E quando Deus sentenciava aquela nação, ele usava esta linguagem. Para um bom judeu, ele entendia tudo que o profeta estava dizendo. As estrelas do céu, leia comigo, serão todas dissolvidas, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o exército celeste cairá como folhas secas da videira e da figueira. As estrelas do céu serão todas dissolvidas. Será que isso é literal? Você pode tomar isto aqui como sentido literal? Claro que não. Isto aqui é uma figura de linguagem. Isto é um simbolismo, ok? Isto não pode ser interpretado literalmente. Ok? Isso aqui era a linguagem de Deus, usando os profetas para dizer a Israel ou às nações de que Deus iria tomar providências seríssimas, ok? Sobre aquela nação. Então, nós primeiro texto, né, Isaías 34, versículo 4. Agora, olha só Amós, capítulo de número 8. Olha o que diz Amós, capítulo de número 8. E o versículo de número 9. Amós 8, 9. Naquele dia, declara o Senhor, o soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia, e em plena luz do dia escurecerei a terra. Isso aqui, Deus, é uma linguagem simbólica, é uma linguagem de Deus usando os profetas para dizer àquela nação, certo? Ou a Israel, né, que Deus iria julgar. Deus estava sentenciando que algo terrível iria acontecer à nação. Não que Deus estava trazendo, que Deus ali, o soberano,
Farei o sol se pôr ao meio-dia. Você já viu alguém na história dizendo que o sol se pôs ao meio-dia? Não. E nem escureceu a terra. Ok? Então isso aqui é uma linguagem ou símbolos divinos. Deus efetuando grandes mudanças no mundo ou em uma nação. É uma linguagem de Deus para os seus profetas, para a sua nação. Ok? Então, Amós, anota aí, vá anotando. Isaías 34, 4, Amós 8, 9, Ezequiel, vamos aqui para Ezequiel. Olha só, Ezequiel, capítulo de número 3, Ezequiel 3, e o versículo de número, 32, Ezequiel 32, e o versículo de número 6, 7 e 8, versículo 6, ele diz: encharcarei a terra com o sangue que sair de vocês, por todo o caminho, até os montes, e os vales ficarão cheias da sua carne. Olha só, quando eu o extinguir, cobrirei o céu e escurecerei as suas estrelas. Olha lá. Cobrirei o sol com uma nuvem e a lua não dará a sua luz. Olha a ligação. Estrelas, sol, nuvem e lua. Tá certo? Você está percebendo? Está ligando as coisas agora? Que o que foi ensinado na religião evangélica de que as estrelas cairiam sobre a terra, que haveria um caos, uma destruição da terra, isto não é verdade. Isto é uma figura de linguagem. É Deus falando com os judeus, certo? Um bom judeu, ou todo bom judeu que entendia esta linguagem, que estudava esta linguagem, ele sabia que Deus estava irado e iria derramar sua ira sobre a terra ou sobre uma nação, ok? Quando eu extinguir, cobrirei o céu e escurecerei as suas estrelas. Cobrirei o sol, né, com uma nuvem, guarda esta palavra nuvem, e a lua não dará a sua luz. Olha só. O 8. Todas as estrelas que brilham nos céus, eu as escurecerei sobre você, e trarei escuridão sobre a sua terra. Palavra do soberano Senhor. Todas as estrelas que brilham nos céus, todas. Imagina aqueles planetas, né? Estrela que é asta, planetas ou estrelas gigantescos. Aquela estrela que eu falei, lembra? De bilhões de quilômetros. Deus vai escurecer sobre eles. Não seria não é um cúmulo do absurdo da ignorância você ensinar isso em uma escola dominical, dizendo que as estrelas vão cair sobre a terra? Isso é uma figura de linguagem, ok? Então, Joel, vamos aqui agora, vá aguardando isso aí. Olha o que diz Joel. A gente leu isso aqui, mas eu vou trazer para você ver. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. E o versículo de número 28 e 32. Versículo 28 e 32. Olha o que diz o 28. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os teus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. 29. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Agora olha só. Mostrarei maravilha no céu e na terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. Olha o 31. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Está vendo? Olha só, o sol se tornará em trevas, a lua em sangue. Isto é uma linguagem divina, linguagem de Deus para os
judeus, ok? Então são símbolos divinos. Deus usa estes símbolos, Deus usa esta linguagem, ou usou esta linguagem para mostrar a Israel ou às nações, para avisar aos povos de que Deus estava fazendo uma grande mudança, tanto política como militar ou religiosa. Guarde isto, ok? Então, Joel fala esta mesma linguagem. Agora, 2 Samuel, olha o que diz aqui, 2 Samuel, olha que coisa linda. Capítulo 22, versículo 8 ao 15. Olha só. A terra abalou-se e tremeu. Os alicerces dos céus estremeceram. Olha que linguagem, né? É espantadora, né? Mas também é encantadora, né? A linguagem de Deus para os homens, né? O símbolo de Deus, né? A terra abalou-se e tremeu. Os alicerces dos céus estremeceram. Tremeram porque ele estava irado. 9. Das suas narinas saiu fumaça. Sai fumaça da narina de Deus, sai. Pergunta lá ao professor da escola dominical. Professor, se as estrelas vão cair porque está dentro do contexto, então das narinas de Deus sai fumaça. Sai. Das suas narinas saiu fumaça. Da sua boca saiu fogo consumidor. Sai fogo também da boca de Deus, né? Está tudo dentro do contexto? Dele saíram brasas vivas e flamejantes. Olha que maravilha. Olha o 10. E ele abriu os céus e desceu. Nuvens, olha, nuvens escuras estavam debaixo dos seus pés. As nuvens escuras debaixo dos pés de Deus. Montou sobre um querubim e voou. Olha Deus montando sobre um querubim e voando. Elevou-se sobre as asas do vento. Pôs as trevas ao seu redor. Das densas nuvens de chuva fez o seu abrigo. Até o versículo de número 15. Do brilho da sua presença flamejavam carvões em brasa. Dos céus o Senhor trovejou, ressoou a voz do Altíssimo. Ele atirou flechas e disparou os inimigos. E dispersou os inimigos, arremessou raios e os fez bater em retirada. Então, você percebe que é uma linguagem simbólica, a mesma que está lá em Mateus 24, 29. Olha, Jeremias, anota aí, vai anotando, para a gente não... Jeremias, capítulo de número 4, Jeremias, capítulo do número 4, versículo 11. Jeremias 4, versículo 11. Vamos lá. Naquela época será dito a este povo e a Jerusalém: um vento escaldante que vem das dunas do deserto sopra na direção da minha filha, do meu povo, mas não para peneirar, nem para limpar. 12. É um vento forte demais que vem da minha parte. Agora eu pronunciarei as minhas sentenças. Olha só. Olha só quando Deus iria fazer juízo. Olha que isso aqui é uma sentença. Por isso que Deus usa esta linguagem. Sentença contra eles. 13. Vejam. Eles avançam como as nuvens. Os seus carros de guerra são como um furacão. E os seus cavalos são mais velozes do que as águias. Ai de nós, estamos perdidos. Olha como eles entendiam a figura de linguagem. Ó Jerusalém, lave o mal do seu coração, para que você seja salva. Até quando você vai acolher projetos malignos no íntimo? 15. Ouve-se uma voz proclamando desde Dan, desde os montes de Efraim, se anuncia calamidade. Está vendo que é
figura de linguagem, né? São símbolos que Deus usa, símbolos da natureza, que Deus usa para sentenciar, para trazer sentença ou juízo a uma nação. Agora veja, aqui ainda em Naum, ainda tem aqui, vamos ver, Naum, capítulo de número 1, Naum, capítulo de número 1, do 1 ao 3. Olha só, advertência contra Nínive, livro da visão de Naum, de Elcós. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador. Seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens, olha só, e as nuvens são a poeira de seus pés. Tá vendo? O caminho de Deus está no vendaval e na tempestade. Não seria uma coisa ilógica, né? O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará, né, impune o culpado. Veja que é uma sentença. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens, né, são a poeira de seus pés. Tá vendo que não é literal? Isso aqui não é literal. Imagina se fosse literal. Lá na 1. Agora, Sofonias. Olha, Sofonias, capítulo de número 1. Sofonias, capítulo de número 1, versículo 15 ao 17. Que diz: aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão. Olha só, dia de nuvens e negridão. 16. Dia de toques de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres elevadas. 17. Trarei aflição aos homens, andarão como se fossem cegos, porque pecaram contra o Senhor. O sangue deles será derramado como poeira e suas entranhas como lixo. Tá vendo? Veja que Deus, quando ele vai levantar uma sentença, quando ele vai julgar uma nação ou um povo, ele usa esta linguagem. Aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e de angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão. Você está entendendo que Mateus 24 e muita parte do Apocalipse são mensagens simbólicas, Deus usando símbolos, né? É uma linguagem divina, né? Mas um bom judeu, ele entendia, ele estava entendendo aquela linguagem. Então, olhe também para a gente completar Salmo. Veja o que é que diz o Salmo. Olha só. Salmo de número... Vamos aqui para o Salmo. Deixa eu achar aqui o Salmo. Aqui. Salmo de número 97. Você vai entender agora esta linguagem de Deus. Salmo de número 97. E o versículo... Vamos para o versículo 2 para a gente entender, certo? É o versículo 2. Mas vamos ao versículo 1. O Senhor reina. Exulte a terra e alegrem-se as regiões costeiras distantes. Olha o 2. Nuvens escuras e espessas o cercam. Retidão e justiça são a base do seu trono. 3. Fogo vai adiante dele e o devora os
adversários ao redor. Agora, o 2, voltando para o 2, nuvens escuras e espessas o cercam. Então, nuvem escura e espessa o cercam. Retidão e justiça, nuvens escuras. Sempre quando Deus vai fazer juízo, ou está lançando uma sentença a uma nação, a um povo, ele usa esta linguagem. Sempre vem acompanhado de nuvens. Você quer ver? Agora vamos voltar lá para Mateus. Olha só, agora você vai entender, certo? Mateus 24. Você agora vai entender. Mateus 24, versículo 29. Olha só. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Já deu para você entender que isso aqui não foi literal. Esse acontecimento não foi literal. O sol escurecerá. E a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Ok? Olha o versículo 30. O 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Vindo nas nuvens do céu é sentença. Nas nuvens do céu é sentença. Salmo 97, versículo 2. Então ele iria fazer sentença. Jesus estava profetizando aqui sentença, juízo, ok? Destruição, vindo nas nuvens dos céus. Então, Jesus estava sentenciando a Israel, aos judeus. Ok? É tão verdade que em 70 houve a queda do templo, porque ali foi um juízo de Deus. Ok? Entendeu agora? Entendeu a mensagem? Que isto aqui não é literal. Jesus não vai vir como bonequinho nas nuvens, ele veio em 70 para fazer juízo a Israel. Ok? Então, voltando para cá, para o entendimento, os poetas têm empregado, através dos séculos, esta linguagem simbólica. Os poetas também, para descrever os grandes acontecimentos cataclísticos históricos sobre a Terra. Então, os poetas, os grandes poetas, os renomados poetas, escreveram sobre isso. Um grande poeta chamado Roman, poeta e escritor, na história, se referindo à Primeira Guerra Mundial, disse Roman, abre aspas, o dia em que o céu foi caindo, olha a expressão deste poeta, deste grande poeta, ele se referindo a um grande desastre, certo? Um grande acontecimento que ficou marcado na história. Diz Roman, o dia em que o céu foi caindo, a hora em que fugiram os fundamentos da terra. Então ele usou esta expressão, certo? Para relatar a tristeza, né? A desgraça que houve, né? Que alastrou o mundo com a Primeira Guerra Mundial. Isto é uma linguagem divina, é uma linguagem de judeus. Um grande teólogo, eu acredito que você deva também já ter ouvido falar dele, ou ter lido algum livro dele, ou pelo menos tem, um grande teólogo, R.A. Knox, o Knox disse, abre aspas, devemos entender, olha só, devemos entender, deixa eu voltar aqui para o versículo 29, Mateus 29, capítulo 29, deixa eu voltar aqui. Então, Mateus capítulo 30, né? Ele diz, 29, deixa eu aqui, 29, capítulo 24, perdão,
capítulo de número 24, agora, versículo 29. Olha o que é que diz este grande teólogo sobre este texto aqui. Sobre luz, sobre lua, estrelas e sol. Certo? Esse R.A. Knox, eu tenho o livro dele. Ele disse, abre aspas, devemos entender as coisas ou eventos extraordinários de Mateus 24 e o versículo 29, ele se referiu a isso aqui, como totalmente alegórico. Totalmente alegórico. O texto refere-se às mudanças dinásticas que aconteceram em 69 e 70 depois de Cristo. Olha lá. Quem disse foi R.A. Knox. Certo? Então, repito. Devemos entender as coisas ou eventos extraordinários de Mateus 24, 29 e 30 como totalmente alegórico. O texto refere-se às mudanças dinásticas 29 que aconteceram em 69 e 70 DC, depois de Cristo. Foi o ano dos 4 imperadores romanos. Então ele se refere, ele trata dos imperadores romanos que caíram por terra quando Cristo veio e sentenciou, né, a nação de Israel. Então, a destruição do templo, estou concluindo, a destruição do templo de Jerusalém foi de fato uma visitação divina. Agora vamos lá para o versículo de número 30. Olha só. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele diz, a destruição do templo de Jerusalém foi de fato uma visitação divina. Uma visitação divina. Lembra da linguagem? Sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas do céu cairão do firmamento. E isto era uma linguagem divina. Figura de linguagem. Qualquer cidadão judeu, anote isso aí, atenta para isso aqui agora. Qualquer cidadão judeu familiarizado com a linguagem da profecia judaica, Mateus 24, Marcos 13, né, e Lucas 21, repito, qualquer cidadão judeu familiarizado com a linguagem da profecia judaica poderia descrever como uma vinda do Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E isto aqui, ó. Todo judeu, quando Jesus disse, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder. Esta linguagem aqui, os judeus entenderam que eles estavam sendo sentenciados. O juiz decretou a sentença de destruição. Destruição, lamentação, choro, sofrimento e morte. Isto aqui representa isto aqui. E o versículo 29, as estrelas cairão, a lua era Deus, na linguagem divina, sentenciando a Israel. Então, Jesus, o Filho do Homem, veio em 70. Jesus, o Filho do Homem, veio em 70 para findar aquele mundo, a velha ordem do sistema judaico. Se você ler um pouquinho, se você se esforçar um pouquinho, você vai entender esta linguagem. Você vai entender e você vai descrever, né, na teologia religiosa, né, no sistema religioso. Eles forçaram muitos textos. E hoje
né, hoje nós temos liberdade, nós temos acesso, né, às informações. Chegou até nós, chega até você. Jesus, o Filho do Homem, veio em 70 para findar aquele mundo, a velha ordem do sistema judaico, com a destruição do templo, do maior orgulho judeu. Jesus botou por terra e disse: acabou. E isto ele começou lá na cruz, quando ele deu o último brado, as últimas palavras de Cristo, do nosso Senhor, quando ele disse tetelestai, ele disse: está consumado, acabou, chegou ao fim este aion, esta era, este mundo velho dos judeus, acabou. Agora é uma nova era, é um novo governo, o governo de Cristo, ok? Com a destruição do templo. E o versículo 30, que está aqui, melhor traduzido, esse versículo 30, então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem, todas as nações da terra se lamentarão, as nações, melhor traduzido é assim, todas as tribos da região de Israel, a terra de Israel, ou região da Judéia de Israel, ok? Então, é melhor traduzido assim, né? Numa melhor tradução seria todas as tribos da região, a terra ou região da Judéia, né? Viram a sentença do Filho do Homem, de Deus, sobre Israel. Amém? Então, fica aqui a minha gratidão, né, por você estar me ajudando, primeiramente em oração, para que Deus continue abrindo meu entendimento, me dando graça e sabedoria, né, e dá um like, confirma aí, dá um like, compartilha, se inscreva no canal, né, haverá sempre estudos abençoados, né. Não estou aqui para criar polêmicas, mas estou aqui para defender as Escrituras, a verdade, certo? E combater, né, os erros teológicos, ok? Da religião evangélica. Amém? Que Deus continue nos abençoando com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. A paz de Cristo a todos os amados irmãos. Amém.